Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 20 de maio de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 54 minutos, 23 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro, o capítulo 3, Retorno à vida da vida corpórea à vida espiritual. A questão é de número 154, é o item 2, separação da alma e do corpo. A pergunta de número 154, separação... Boa noite. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Kardec acrescenta a seguinte explicação. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Eu esqueci de dizer, mas está conosco pela internet a Natália Pinguim e a Luciana Herrera. Eles estão desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Na questão de número 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Kardec acresce a seguinte explicação. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório, que se separa do corpo, quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os espíritos. Segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que no momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros também, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria.
É lógico admitir que, quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual... Encosta fora, fazendo favor. Boa noite. Tudo bem? Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, que quando a morte chega é quase instantâneo. Este é o resultado dos espíritos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penoso, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Bom, há observações aqui a fazer em relação a essas 3 perguntas. Que, primeiro, não há dor na morte, como é o costume, como é o hábito das pessoas imaginarem que a morte é algo doloroso. Pelo contrário, a morte é uma satisfação para o espírito, ele vai se libertar, ele está exilado, né? Se a gente for procurar o significado da palavra exílio no dicionário, a gente vai ver que é expulsão da pátria, deportação, degredo, e mais significados, aquele que foi retirado do seu próprio país. Esse é o significado de exílio. Quando eles usam essa palavra, eles não usam por acaso, é exílio mesmo. Nós não estamos no nosso habitat natural, no nosso habitat normal. Pega qualquer animal da natureza e tira ele do habitat dele, o que acontece? Morre. Isso não acontece com o homem por uma única razão. Ele se adapta, ele é um ser inteligente, ele se adapta às diversas situações, como se adapta também à encarnação. É uma adaptação rústica, drástica, sofrida, dolorosa. A reencarnação é uma coisa muito dolorosa para o espírito. Ele só reencarna porque é a única maneira que ele tem de adquirir conhecimento, de vivenciar as experiências e adquirir conhecimento. Mas não há razão nenhuma para que nós, estudiosos da doutrina dos espíritos, tenhamos medo da morte. Muito pelo contrário, a morte deve ser desejada pelo espírito no momento correto, evidentemente, no momento certo, no momento oportuno, quando for da vontade do Criador. Se possível, nós devemos, por todas as maneiras possíveis e imagináveis, por todas as maneiras que tiverem ao nosso alcance, prolongar a nossa existência na carne. Porque isso é mérito para o espírito, ou seja, ele vai viver mais na carne, adquirir mais conhecimento e vai desencarnar melhor, sobretudo praticando a caridade segundo o entendimento de Jesus. E quando Kardec acresce a explicação, ele diz assim: na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, ou seja, aquele que vive a sua vida inteiramente na matéria, sem cometer nenhum excesso, pelo simples esgotamento da vida orgânica, da vitalidade, não é? Ele diz assim, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. E daqui a pouco, não estou mais aqui, não sou mais eu na carne, estou fora da carne. É assim que acontece. É uma coisa, ele compara aqui com uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, não há nada de horror nisso, de horrível, pelo contrário, é desejável, né? Ele fala aqui do desprendimento da alma e do corpo, né? Então, o desprendimento, ele se dá pelo rompimento das ligações que existem entre perispírito e corpo. Rompe-se os laços, né? E simplesmente o espírito deixa de estar encarnado para estar vivendo a vida em estado de erraticidade, ou seja, livre, sem estar preso à matéria. Que maravilha isso, viver livremente, né? Só o fato de não estar subjugado pelas variações do clima, pelas necessidades fisiológicas, pelo sono, né? Que é uma coisa que toma tanto tempo da gente, desperdício danado de tempo. Né?
que só pela encarnação que a gente aprende. Mas nós, como espíritos, nós não somos evoluídos. Na realidade, eu disse que só pela encarnação é que nós conseguimos evoluir, que é diferente de aprender. Aprender, a gente aprende em estado de erraticidade e aprende encarnado. Mas a gente só coloca em prática como encarnado. Por isso que a gente evolui como encarnado. Aplica o conhecimento, ou seja, adquire o quê? Sabedoria. E a sabedoria é a aplicação justa de um conhecimento. Enquanto a gente não sabe aplicar, enquanto a gente não sabe utilizar aquele conhecimento, a gente não tem sabedoria. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa boa. Hã? Exatamente, a vivência do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa boa. Eu conheci pessoas excelentes, extraordinariamente excelentes. Boas, boníssimas, aliás. Não só boas, boníssimas. E que utilizavam a sua bondade de maneira equivocada. Ao invés de educar os filhos, agiam de maneira parcial. E quando você age de maneira parcial, o que acontece? Você corrompe os filhos, você não educa. É um grande equívoco, né? Ou seja, então não é bondade. Não é a utilização sábia da bondade. É uma utilização equivocada. A pessoa é boa, não sabe ser diferente, e desalinha tudo isso. Que está tudo certo, que está tudo correto, que está tudo bem. Quando não está bem. Você não educou os filhos. Então, o que um espírito bom desse precisa? Viver mais tempo na carne para poder adquirir a sabedoria. Às vezes, há muito mais sabedoria e bondade em dizer não do que sim. Não é verdade? O Criador não faz isso com a gente o tempo inteiro. Né? A gente deseja, almeja alguma coisa e a vida diz assim, não. E fim de conversa, não tem o que fazer. Né? Então, são as leis de Deus que são sábias, justas, né? Misericordiosas, porque dá a seus filhos aquilo que ele necessita realmente para viver e viver bem, viver com qualidade, adquirir evolução, conhecimento e evoluir. Sobre isso, eu fico me perguntando, se a gente vai entender, desprendimento, né? A gente sabe que o materialismo, ele é o inimigo do espiritismo, mas ele está encarnado aqui e temos essa necessidade da matéria. Tá? E aí, quando fala, lógico, desprender dessa matéria, e aí eu vejo também a questão da intelectualidade, da moral, eu não sei, eu fico pensando o que é mais difícil. Porque eu preciso dessa matéria, não precisa ser, eu tenho que ter essa matéria do necessário, eu preciso ir além. Mas, ao mesmo tempo, dessa matéria também eu acho que impacta na questão moral, na questão intelectual. Se o senhor me entende que eu preciso das duas, e aí o senhor está lendo aqui, eu estou aqui pensando, não sei, para mim, eu, Daniela, intelectual, eu, moral, os meus pensamentos, mas isso também eu faço, eu tenho, lógico, eu estou aqui para isso, para evoluir, para conhecer, para aprender, né? Mas, do outro lado, eu preciso dessa matéria também ao mesmo tempo. Não, sim, o Criador sabe disso. O Criador sabe que nós precisamos da matéria e não é condenado a utilização da matéria. E nem é condenado o bom uso que se faça dela. O bom uso, ou seja, você ter qualidade de vida, ter conforto, ter uma boa casa, um bom carro, nada disso é condenável. Pelo contrário, o condenável é sempre o excesso que se faça disso. Todo o excesso que se faça de qualquer coisa é condenável. Tem gente que não tem dinheiro, é pobre e abusa da matéria, abusa dos bens materiais, abusa do dinheiro, utiliza mal, utiliza de forma equivocada. Né? Isso aí vai impactar na moral. Vai impactar no desencarne dele, vai impactar na qualidade de vida dele como espírito. Sobretudo, porque o objetivo é lá, não é aqui. O objetivo sempre é a vida espiritual, sempre é a imortalidade. Nós vivemos aqui em função da imortalidade. A mesma coisa que o trabalho. Por que a gente trabalha? A gente trabalha em função da família, em função do bem-estar material. Não é assim? É evidente que isso envolve como? Necessidade. Isso envolve tudo. Envolve as nossas ações, envolve a relação, a nossa vida de relação, envolve
a qualidade com a qual nós lidamos com os nossos companheiros, com os amigos, envolve uma série de coisas, mas o objetivo principal qual é? O objetivo principal é o bem-estar material, o bem-estar das finanças da nossa família. Tanto que essas finanças são tão importantes que destroem casamento. Se a gente está bem financeiramente, daqui a pouco ele está mal, não destrói o casamento. Né? Acaba com o casamento do sujeito. Muitos casamentos terminam em função disso. Então, a vida material tem também essa função, essa única função, que é de fazer com que os espíritos evoluam a ponto de estarem bem em estado de erraticidade. Tudo que a gente faz aqui é em função disso. Por isso que se diz que não há erro. O erro só é entendido pelo homem. Não existe erro. O que existe são experiências. Né? O homem que abusa da matéria, ele está errando? Não está errando, ele está experimentando. Porque tudo que a gente faz tem consequência. Como tem consequência, ele vai entender, mais dia, menos dia, em estado de erraticidade ou não, ou como encarnado, que ele cometeu um equívoco. E o equívoco contra ele mesmo. O que eu vejo agora com a explicação do senhor, tudo parte da matéria. Não, tudo parte do erro. Será que várias atitudes que eu posso tomar não tem isso, dessa necessidade? Olha, tudo parte do espírito. Quem decide tudo é o ser inteligente, é o espírito. Sim, mas a matéria, eu encarnado aqui, necessidade. Mas quem decide é o espírito, não é o ser encarnado. Quem decide é o espírito. Quem é inteligente é o espírito. O corpo não é inteligente. As nossas decisões, elas pesam diretamente sobre o espírito sempre, independente de estar encarnado ou não. E tem desencarnado que é pior que a gente, é pior moralmente, intelectualmente que a gente. E as decisões dele pesam sobre ele. Isso quer dizer que qualquer decisão que a gente tomar aqui é o espírito que toma. Sim, sempre. 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 Certo ou errado é ele. Não tem certo ou errado, tem experiência. Eu acho que eu não estou agindo de maneira correta mesmo. O espírito que está me guiando. Está no comando. Olha, tudo, a gente tem que sempre ter na mente o seguinte: tudo é o espírito. Matéria é sempre secundária. O homem pode estar encarnado ou não. Com ou sem corpo físico, ele sempre está na vida. Ele sempre vai estar tomando decisões, estando ou não encarnado. Não importa. É por isso que nós estamos encarnados. Você desencarna. O cara desencarna mal. Encarnou lá ligado à matéria, como ele vai explicar aqui, Kardec vai explicar logo em seguida. Desencarnou mal. Aí, o que vai acontecer com ele em estado de erraticidade? Ele vai estar mal, ele vai estar sofrendo. Vai chegar um momento que ele vai ter que se reaver com essa situação. Tá certo? E ele decide uma nova encarnação, onde ele pretende vencer as suas más tendências. Ele reencarna com essa função. Ó, eu vou reencarnar, sei lá, miserável numa favela, eu vou reencarnar muito rico, meu cara. Não pensa que só reencarna rico quem é muito bom moralmente, intelectualmente, ou encarna muito pobre quem é péssimo moralmente, intelectualmente. Não. O cara muito evoluído intelectualmente e moralmente também reencarna rico ou pobre, não depende. Depende muito das necessidades dele, das necessidades da experiência que ele tem que vivenciar. Bom, ele reencarna, ele cumpre tudo aquilo que ele veio para colocar em prática. Ele cumpre, ele vence as suas más tendências e adquire evolução, ou seja, progride mais do que normalmente ele progrediria em outra encarnação. O que acontece com esse espírito? Ele vai estar bem ou mal em estado de erraticidade? Muito bem. Agora, ele faz ao contrário. Ele não cumpre nada do que ele veio aqui, do que ele acordou com ele mesmo, porque o acordo é com ele mesmo, né? E vive uma vida completamente dissoluta. O que acontece com ele em estado de erraticidade? Ele pode ser premiado por isso? Então não tem erro ou acerto. Porque tem experiências bem vividas ou mal vividas. Essa é a verdade. Agora, o primeiro decidiu pelo caminho do bem ou não? Evidente. O segundo decidiu pelo caminho do bem? Não, são decisões. Decisões que o espírito toma. Como?
Ele tem o livre-arbítrio de cumprir ou não. Sempre. Sempre. É facultado a todos os espíritos esse livre-arbítrio. A vida do espírito, ela não está limitada única e exclusivamente à encarnação ou ao estado de erraticidade. A vida do espírito, a vida é vida. Ele pode estar vivendo uma existência como encarnado ou fora da existência como espírito livre. Mas é sempre vida. Ou seja, como é que nós vamos estar em estado de erraticidade? Bom, em estado contemplativo? Sem fazer nada? Absolutamente. A vida é trabalho. Estando ou não no corpo físico, a vida é trabalho. Trabalho incessante. Trabalho incessante. O espírito não para de trabalhar. Pelo contrário, ele trabalha sempre. Mais conhecimento, mais trabalho. Quanto maior o desenvolvimento intelectual e moral do espírito, mais ele vai trabalhar. Então, as decisões são sempre do espírito. Agora, a pergunta pode ser assim: o corpo influencia nessas decisões? Evidente que influencia. Por quê? Porque o espírito se deixa influenciar. Ele se deixa levar, ele se deixa conduzir pela situação. Ele cede à situação. Por que que sempre é o espírito? Ele não pode acusar ninguém pelas boas ou más decisões. Parece que é o corpo. Tem gente que fala, a carne é fraca. Não, é o espírito que é fraco. Não. Não tem nada. O espírito, às vezes... Quer dizer, é o espírito que é fraco de assumir, entre aspas, o que o corpo, como o senhor acabou de falar. As influências do corpo. Exatamente. Na realidade é assim, olha, o ditado diz: o corpo é fraco e o espírito é forte. A carne é fraca e o espírito é forte. Por isso que ele cede à carne. Por isso que ele cede à influência da carne. Na realidade, o correto deveria ser: a carne é fraca e o espírito não é determinado. O espírito nenhum é fraco. Nenhum. Se você for analisar, ele tem 3 atributos que tornam qualquer um muito, muito forte. Ele tem inteligência, ele tem vontade e ele pensa. Não existe nada para deixar a pessoa mais forte que essas 3 qualidades. E todos têm. Agora, ele não... Ele cede porque ele não se determina. O que muda a vida do espírito é a sua determinação. Quando ele diz assim: eu vou fazer, esteja certo ou errado a experiência que ele vai viver, ele faz essa camada. Senão a gente não vai levantar da cama, porque a vontade é de ficar na cama. Não é? Mas serve para qualquer coisa, serve para qualquer coisa. Olha, a vontade, a utilização da vontade ou não, serve para qualquer coisa. É por isso que o livre-arbítrio, ele só é utilizado pelo espírito que usa bem essas qualidades. Se ele não utilizar bem essas qualidades, ele não vive bem, nem como encarnado e nem como desencarnado. Essa é a realidade. Então, a utilização que ele faz da matéria, Daniel, é exatamente proporcional às suas determinações. Quando o espírito reencarna determinado, ele faz que nem o bode, o carneiro, quando tem um obstáculo pela frente. Ele mete a cabeça e leva no peito, não quer nem saber. Porque a vida é para os determinados. A vida não é para o frouxo. A vida não é para o mole. Uma vez eu estava numa casa de touro, eu li uma coisa muito interessante que ilustra bem isso que a gente está falando. O cara escreveu lá: felicidade é igual a 10% de inspiração e 90% de transpiração. Perfeito. Exatamente isso. E o cara, ele quer ser uma pessoa bem, que está bem na vida, ele quer se dar bem com a vida, sem transpirar. Ô, amigo, peraí, compra um desodorante e vai à luta, velho. Bota a mão na massa. Exatamente, não tem outro jeito. Né? Então, o que muda a vida do espírito não é o fato de ele estar encarnado ou desencarnado. O que muda a vida do espírito é a determinação com a qual ele encara as coisas. Bom, eu tenho condição de ter as coisas? Tudo bem, eu tenho condição. Eu vou fazer um financiamento para ter? Opa, liga um sinal de alerta. Você está enveredando por um caminho perigoso. Ah, eu viajo e eu tenho as minhas necessidades sexuais.
liga um sinal de alerta, porque você pode fazer burrada lá fora que vai comprometer a sua vida familiar. Como pai, como esposo, como cidadão na sua comunidade, vai comprometer a sua vida. Isso vale para qualquer situação. Eu citei duas aí, mas tem N situações. Né? Ah, eu amo muito aquele homem, não posso viver com o papai. Rapaz, liga um sinalzinho de alerta, que não pode viver o quê? Você nasceu sozinho, você não é gêmeo de ninguém. Ah, eu não posso viver sem aquela mulher. Como? Como que não pode? Pode sim, jacaré. Não posso viver sem o álcool? Pode. Pode, perfeitamente. Não posso viver sem o cigarro? Pode, você não nasceu. São 10 centímetros que mandam na sua vida. Então, para tudo vale a determinação, para tudo vale a maneira pela qual a pessoa encara a vida, a maneira pela qual eu particularmente, isso é a opinião minha, pessoal, eu prefiro errar para mais do que para menos. Pode chamar de extremista, de agressivo, pode chamar o que quiser. Radical, diga o que quiser, pode falar o que quiser. Eu prefiro ser assim, porque pelo menos você errando para mais, você erra menos. Né? Você está sempre encarando os seus problemas de frente, sem se acovardar para qualquer que seja eles. Tem gente que se acovarda diante dos problemas, se enfia debaixo da coberta e não quer saber do mundo. Não é assim. Não é assim que nós vamos vencer como espíritos. Tem gente que se entrega, esse é o problema. Olha, quando eu era moleque, 10, 12, 15, a gente não ouvia falar em depressão. Não via. Agora que a gente está ouvindo isso. Nós falamos, não, os alunos estão sofrendo muito com bullying. No meu tempo, um gozava o outro, tacava farinha, pedaço de... Eu levava banana na escola, pegava um elástico, tacava casca de banana. Mas daí, pô, isso é coisa de moleque, isso é coisa de criança, isso é sadio. Hã? Valorizam muito, não é para valorizar. A infância é isso. O que o pai e a mãe têm que ensinar é a criança a se defender. O cara te deu um, vai lá e dá 2 nele, boa. A vida é assim. A vida é assim. Vai lá e faz a sua parte. Você é ou não um jacaré, um pé de osso? Vai lá e se defende. Tem que, a defesa é legítima, é garantido por lei, pela lei de Deus e pela lei dos homens, acabou. Hã? Entre eles. Claro, evidente. Há casos de morte entre pais por causa disso. Morte, acontece morte. Coisa que deve ser encarada com naturalidade. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, que é a separação. Então, ele diz que não, a alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem. Né? Então, há rompimento com a vida, né? Mesmo nas situações em que é considerada a vida como rompida, que é o caso do suicídio, por exemplo. Não há o rompimento da vida. Né? Ele vai da mesma maneira que a pessoa que vive uma vida inteira, morre idoso, se desliga gradualmente do corpo, vai acontecer com o suicídio da mesma maneira, de uma maneira muito mais sofrida. Mas agora eu gostaria de comentar, de fazer uma reflexão a respeito desse comentário de Kardec, que é um comentário muito esclarecedor a respeito da morte, desse desligamento nosso do corpo. Diz assim, durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material. Então, primeira coisa que chama atenção aqui, vocês podem até grafar nos seus livros, se quiserem, envoltório material. Perispírito é um envoltório material, portanto, é matéria. Não tem nada a ver com espírito. Natália é um barato. Ela dá risada e diz, seu Luiz, o senhor é demais. Concordo plenamente com o senhor. Você está concordando com o Kardec, não é comigo. A Natália é um barato. Ela precisa vir aqui na casa para dar um depoimento que ela deu para mim pelo WhatsApp, que é uma coisa extraordinária. Então, ele diz assim, a morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito. Ele diz assim, e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. O perispírito, ele se separa junto com o espírito do corpo. Né? Ele não fica junto com o corpo.
O espírito, ele se desliga junto com o espírito do corpo. Quem está ligado ao corpo não é o espírito, é o perispírito. O perispírito que se liga, molécula a molécula, ao corpo, no estado quando acontece a gestação do feto, né? Ele vai se ligando molécula a molécula. Quando há separação, essa separação acontece do mesmo jeito, molécula a molécula, vai se separando ao longo da vida, né? Ou então, por causa do suicídio, a vida é rompida, mas não se rompem os laços. Os laços, eles permanecem até a extinção da vida orgânica, do fluido vital. Posso fazer uma pergunta? Claro. No caso do natimorto, o perispírito vai estar ali? Não, no natimorto não há nenhum espírito ligado. Nem perispírito. Evidentemente. Evidentemente, um corpo é uma massa que não tem valor nenhum. Normalmente o natimorto ele vem com o objetivo de... Acontece na vida de uma família com o objetivo de prova para os pais, para os avós. Só isso. Diz assim, a observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. O desprendimento do espírito, quando ele chama desprendimento do espírito, leiam, desprendimento do perispírito, porque é o perispírito junto com o espírito que se desprende, não é só o espírito, tá bem? Ele não se completa subitamente. Esse desprendimento se opera gradualmente, com lentidão variável. Por que a lentidão é variável? Ela varia segundo a materialidade do espírito. Hã? Eu acho que a evolução também tem a ver com isso, mas seria a ligação do espírito com as coisas materiais. Tudo que se refere à vida material, não é? Faz parte dessas ligações do espírito com a vida material, né? Sobretudo uma vida, quando a vida é muito ligada às sensações do corpo, à sensualidade, né? Ela tem muito a ver com essa ligação do espírito com a matéria, com o mundo material, né? Então ele diz assim, para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. É um momento ali de transição, né? Essa transição dura algum tempo, até que os espíritos consigam libertar o perispírito do corpo, vão fazer esse desligamento, há um grupo de espíritos especializados nisso, né? E fica no estado de confusão, meio sem saber o que está acontecendo, depois ele desperta, né? E esse despertamento do espírito, essa retomada de consciência do espírito, ela pode ser tranquila, suave, agradável, muito feliz ou muito sofrida. Depende de cada um. A expectativa de vida tem a ver com isso. Então, uma pessoa vai morrer jovem, ela está cheia de expectativa. Já um idoso, claro, se eu morrer não tem nada disso. Você fala interferir na qualidade, no desligamento do espírito, depende da maneira pela qual o espírito encarna a sua vida, a sua existência. Depende dos motivos que levaram esses... Um jovem vai estar cheio de expectativa. Então, mas depende dos motivos que levaram esse jovem a desencarnar. Por exemplo, a jovem aí fumando o tal de narguilé. Já ouviram falar desse narguilé? Fuma esse troço. Pô, isso dá um problema de saúde seríssimo. Na boca, no esôfago, na língua, nariz, esôfago, dá um monte de problema. Aí um jovem desse fuma esse troço, entra aí na onda de todo mundo e tal, acho que é legal. E tal, e entra na onda e acontece um troço desse, com esse espírito e tal, e ele vem a desencarnar em função disso. Que dá, inclusive, problemas graves na pleura, no pulmão, sistema respiratório e tal. Aí como é que fica? Como é que ele se sente? Como é que ele vai estar? O Emerson Moro, nosso querido amigo Emerson Moro, que não é parente do nosso querido Moro, está lá no Rio Grande do Sul, que, se eu não me engano, é Novo Hamburgo, né, Emerson? Bem-vindo, viu? Seja bem-vindo entre nós. Então, como é que esse jovem vai estar? Pode estar bem? Evidentemente que não. Agora, se ele reencarna para viver 18, 20 anos, 16 anos, 17 anos, está na previsão da lei de Deus que ele desencarne com essa idade, por alguma razão, ele vai desencarnar bem.
Ele pode desencarnar perfeitamente bem, sem problema nenhum. Não é pelo fato dele ter perspectiva de vida, quer se formar, quer se tornar engenheiro, médico, sei lá o quê. Não tem nada a ver. Porque ele está cumprindo a lei de Deus. Ele reencarnou para desencarnar cedo. Eu conheci gente que reencarnou para viver 50 anos e viveu 38. Aí é complicado. Ia desencarnar cedo, não ia? 50 anos, pô. Eu tenho 67. É cedo pra caramba. Eu já estou 17 anos no lucro, em relação a este que ia desencarnar com 50. Né? E, no entanto, desencarnou com 38. Aí complica para o espírito, porque ele fica ligado ao corpo. Cometeu alguns excessos, fica ligado ao corpo, embora fosse uma pessoa extraordinária, excelente, uma pessoa íntegra, pai de família, bom pai, bom marido, pessoa íntegra, bom trabalhador e tal. Mas o complicador está aí. Os abusos são coisas que têm uma incidência, um peso muito grande na vida do encarnado. Então, todo abuso cometido é cobrado do espírito, porque é uma decisão dele. Quem decide abusar é o espírito, é o encarnado. Se eu falar ligado ao tema, ligado aqui, ó. Se eu entender isso, liberar a matéria. Não aquele corpo que apareceu ali. Eu não entendi a pergunta. Ligado ao corpo, mas não aquele corpo podre, que já não existe mais. Você que é fala, ligada. quem? Fica, claro. Ligado aqui. Fica. Até? Fica. Não. Há casos que pode ficar e há casos que não. E não é regra geral. Poderá acontecer. Poderá acontecer. Ele vai explicar aqui. Vamos chegar lá, quer ver? Então vamos lá. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos. O que implica a existência no corpo no corpo de nenhuma vitalidade, ou seja, o corpo não tem vida, não existe mais ali vida propriamente dita, ou seja, os órgãos eles não estão equacionados para trabalhar e gerar vida, e promover a vida, nem a possibilidade de retorno à vida. É para eliminar essa possibilidade desse pensamento do pessoal, desses caras que vivem morto-vivo e tal, essa história toda, isso não existe a possibilidade. Uma vez o corpo morto, está morto, fim de conversa. Mas a simples persistência, aqui que está o problema, ó. Persistência, podem grifar, se vocês quiserem, de uma afinidade entre corpo e espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Aí que está o problema. Aqui é que mora o problema. Se você dá importância para a vida, importância para as coisas materiais, se essa importância que você dá é excessiva, aqui ninguém está falando da importância natural que as coisas têm. Tudo é importante. A casa, o carro, os bens materiais, a previsão financeira que nós temos que fazer na nossa vida, o cuidado, né, que nós temos que ter com as nossas coisas, o bom uso que nós devemos fazer de todas as coisas, do carro, da casa, de todas as coisas que nós temos e tal, tudo isso é muito importante. Agora, o problema é que quando isso se transmuta em apego às coisas, aí a coisa muda de figura, porque aí vai deixar de ser uma necessidade para se tornar um vício, às vezes até um vício grave, né, que leva a pessoa a situações extremas, né? Eu sempre cito o caso do meu tio, um italiano, um cara extraordinário, trabalhador, era um cavalo para trabalhar, né? Eu tinha muita afinidade com ele, assim, apesar de ser criança, conheci ele já era velho, para mim, né? Era criança, ele já era velho e tal, né? O tio Geraldo, casado com uma tia, minha tia-avó, tia da minha mãe. O tio Geraldo, para economizar dinheiro, ele catava, ia na feira, no final da feira, e catava lá a coisa do chão para comer. E para vocês terem uma ideia, ele não precisava disso. Ele
com salário de zelador de prédio, acho que nem existe mais isso, né? Zelador de prédio, ele era zelador de prédio, ele cuidava do prédio inteiro, trocar lâmpada e tal, ele cuidava de tudo, ele zelava mesmo, né? Inclusive lixo, tudo, né? Com o salário de zelador de prédio, que acho que seria alguma coisa em torno de talvez 2, 3 mil reais hoje, ele comprou um apartamento na Avenida São João. O apartamento hoje, que para jogar fora, é apartamento de 2, 3 milhões de reais, hoje. Depois a filha ficou com tudo, acabou vendendo. Ele comprou uma casa em Santos, eu fui muitas vezes nessa casa dele. Ele tinha um apartamento na Avenida São João e uma casa em Santos. Quer dizer, olha, com dinheiro de zelador de prédio. Mas ele acabou a vida totalmente infeliz. Totalmente infeliz. Eu fiz a última barba dele, foi eu que fiz. Fui lá, até depois ele me deu de presente o aparelho de barbear, está até hoje guardado comigo. Né? O tio Geraldo, um cara extraordinário, mas ele se deixou levar por esta... Ele veio da Itália, e é compreensível essa situação, porque quando ele veio da Itália, a Itália estava morrendo de fome. Abriu-se essa oportunidade na América para as pessoas virem fazer a vida na América, tanto nos Estados Unidos como no restante da América. O tio Geraldo veio para o Brasil. O cara sai de uma situação de extrema miséria, que era extrema miséria mesmo, viu? Hoje eles estão bem, estão melhor hoje, mas naquela época eles vieram matar fome aqui. Eu sou descendente de italiano e espanhol, os dois vieram matar fome. Né? Então, você sai de uma situação de extrema miséria para um país que dá todas as oportunidades, inclusive de comprar um apartamento e uma casa na praia, e agora vai? Começa a economizar tudo que ganha. Ele trabalhava, fazia trabalhos extras e tal, e tudo que ele ganhava era para possuir coisas. E ele morreu muito triste, muito arrependido de tudo que ele fez, porque ele entendeu, no final, nos últimos dias da sua existência, ele entendeu tudo aquilo que ele cometeu. Então, olha o que é a materialidade da vida, o apego às coisas materiais. É terrível. Para ele deve ter sido uma experiência muito rica, porque ele conseguiu, em vida, se arrepender. Isso é extremamente importante para o espírito. Então, ele diz assim, é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Essa identificação, ou essa identidade com a matéria, passa por todas as coisas, viu? Família, bens materiais, poder, apego ao dinheiro, tudo. Eu não vivo sem meus filhos. Deixa de ser tonto, rapaz. Deixa de ser tonto. Você não é os seus filhos. Você é pai ou mãe dos seus filhos. Mas seus filhos não lhe pertencem, não é propriedade sua. Né? Então, esse tipo de pensamento que o homem tem que destruir dentro dele, sem destruir o amor, sem destruir o carinho, sem destruir o respeito, sem destruir tudo aquilo que está relacionado com o filho, com a família, com o que quer que seja. Né? Dar o melhor que ele puder para a família, o que ela puder, o que a mulher puder para a família. Mas sem apego. Porque o apego é que destrói o espírito. E a maioria tem apego. Hã? A maioria tem apego. Porque o nosso mundo é assim, nós não amamos, nós nos sentimos donos das coisas. E a pessoa se sente mesmo, né? Dono. Perdeu lá, Nós nos sentimos donos, é meu carro, é minha casa, é meu papagaio, minha bola de futebol, tudo é meu. Por outro lado, olha que interessante isso, olha, preste atenção agora. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, não é só uma ou outra, a associação das duas, atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos. O que é a elevação dos pensamentos, gente? Hã? Desculpa, fale um pouco mais alto. Sim, claro. A elevação dos pensamentos é exatamente a capacidade que algumas pessoas têm, ou que buscam ter, de se desprender do comum. Do que é comum. O que é comum hoje em dia? Fazer, sei lá, não sou contra, mas a pessoa fazer, gravar a pele com coisa, colocar piercing, colocar brinco. É o comum, não é? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo assiste o Big Brother, tá? Vamos assistir o Big Brother. Então, essa situação comum, ela leva a pessoa
eu não estou condenando isso, vejam bem, é um raciocínio apenas, uma reflexão apenas a respeito. Essa situação comum leva apenas as pessoas a massificarem o pensamento. Essa massificação do pensamento não torna a pessoa um intelectual. O intelectual é aquele que pensa, não é aquele que deixa massificar o seu pensamento. Exatamente. Entendeu? Esse modismo, ele tem um propósito, e a senhora sabe disso. E as pessoas que pensam pouco sabem disso. Existe um projeto por trás desse modismo. Toda vez que você massifica o pensamento, você faz com que as pessoas caiam na mesmice e não pensem naquilo que está ocorrendo à sua volta, que é importante para aqueles que dominam o mundo, para aqueles que dominam economicamente o mundo. Né? Então, elevar o pensamento é sair do comum e começar a pensar nas coisas, participar da vida política do país, participar da vida social, participar como cidadão, participar de todas as coisas, mas não se prender a nenhuma delas. Aí está a sabedoria daquele que procura elevar o seu pensamento. Vamos lá. Por outro lado, a elevação do pensamento opera um começo de desprendimento. Olha que interessante. Só esse fato opera um começo de desprendimento. Por isso, nós já estamos nos desprendendo do corpo físico. O que leva, a que tipo de reflexão leva a isso? O homem começa a viver uma vida não mística, mas mais espiritual que moral. Não estou falando de misticismo, não. Estado zen, nada disso. O homem vai começar a levar uma vida mais espiritualizada que materializada. Ele vai começar a reverter esse processo no qual ele vem há muitos séculos operando e fazendo com que o espírito dele seja um espírito sofredor, um espírito materializado. Começa a reverter o processo. E aí que está a importância. Mesmo durante a vida corpórea. Olha que interessante. E quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Kardec não está falando isso de graça. Ele observou insistentemente, persistentemente, ao longo de muitos anos, essas situações para poder escrever isso que ele está escrevendo. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns espíritos entre a alma e o corpo às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Aquilo que você está perguntando. Vai ficar junto com o corpo e vai ver o corpo ser decomposto. Há espíritos que deram relato para Kardec dizendo: eu estou sentindo os vermes me comerem. Hã? Quem quer ser cremado? Quem que é o quê? Quer ser cremado. É perigoso. É perigoso. O espírito, para ser cremado, ele tem que estar preparado para isso. Tem que, por exemplo, primeiro ele tem que manifestar essa vontade em vida, ele tem que estar determinado a isso, porque é perigoso para o espírito. É perigoso. Primeiro que recomenda-se que se espere algum tempo, umas 72 horas antes da cremação, pelo menos. E o espírito tem que estar determinado. Eu quero ser cremado. Determinação do espírito. Não tem problema nenhum. Eu quero ser cremada. Não tem problema nenhum. Então, se eu posso estar lá sendo cremada e... não pode. Não, aí você vai ter que saber, olha. Quem tem que saber é você. A pessoa que tem que se determinar. Arrependi, não quero. Não dá mais. Vai ficar tudo jeito, Então, você combina transmitir, Olha, vai ser ruim. primeiro, a gente tem que analisar o quê? Estou desprendido da matéria? Meu desprendimento é verdadeiro, é real? Eu me sinto assim? Sem problema. Não está pegado a nada? Sem problema. Exatamente. Tem que haver um preparo. Todo um preparo. O espírito tem que estar preparado para aquilo. Olha, há espíritos que são tão ligados às preocupações do dia a dia que desencarnam ligados àquelas preocupações. Eu conheci uma senhora no centro espírita aqui em Jaú, que ela veio dar um depoimento para casa, pedir ajuda,
Porque o marido havia desencarnado num dia, e no outro dia, ela ouviu o marido mexendo em ferramentas, pá, enxada, porque ele havia desencarnado e ele estava consertando o esgoto da casa. E ela tinha certeza que era ele. Ele quis me terminar. Desencarna, não se dá conta de que desencarnou, vai saber a situação de conscientização daquele espírito. Tem que estar consciente daquilo que está acontecendo. O espírito não se dá conta. Há espíritos que não se dão conta de que desencarnaram. Há espíritos que desencarnam de uma maneira tão embrutecidos que eles se supõem na vida. Eles não se entendem desencarnados. Eles podem ver o corpo ali, ó, o corpo está ali. Eu estou vendo o meu corpo, mas não sou eu. Eu estou vivo. Como é que sou eu que estou ali? Isso é uma explicação dos próprios espíritos, explicação do próprio Kardec. Eles sentam na mesa para comer, tomam ônibus para ir trabalhar, ou sentam no carro para ir trabalhar, sentam na mesa, conversam com seus parentes, deitam na cama. A mesma coisa que eles levam a vida da mesma maneira que se eles estivessem encarnados. Da mesma maneira, sem diferença nenhuma. Perdão. E em caso de doação de órgãos? As pessoas têm que estar determinadas a isso, tem que estar desprendida. A pessoa não, por exemplo, a família decide, não a pessoa decide. Parece que é exigido. Eu não tenho nada a ver com ele. Meu tem, sou doador de órgãos. Para mim, tudo bem. Não vai aproveitar mais nada, com uma idade meio. Mas às vezes você até colocou, né? Se aproveitar os óleos, alguma coisa, para mim, tudo que puder doar, doa, não estou nem aí. Mas é uma questão de conscientização do espírito. Você precisa estar consciente para tudo, viu? Para tudo. Por exemplo, nós estamos falando aqui em doação de órgãos e cremação. Mas se o espírito desencarna um espírito, por exemplo, na sua casa, você sabe que ele era materialista, apegado às coisas materiais, não dê nada dele. Não dê nada. Não dê nada. Roupa, sapato, não dê nada. Aguarde. Aguarde. Você vai sentir o momento de dar. Você vai ser inspirado a dar. Mas aguarde. Porque é complicado. Você vai dar uma coisa que é dele, ele vai te cobrar. Era meu, como é que você dá? E há esse problema também. É complicado. O apego à matéria é uma coisa seríssima. Nossa Senhora. Seríssima. Vamos ver como é que Kardec arremata aqui essas coisas. Diz assim, esse caso é excepcional e peculiar, viu? Isso não é regra geral. O que ele está falando aqui de experimentar o horror da decomposição. Não generalize, viu? Há gente que generaliza isso. Isso é pregar o terror, sabe? Pregar esse tipo de coisa das pessoas. Não é genérico, não é geral. Nem no suicídio. Não, é aqui, ó. É excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios, não todos, alguns. Então, não é geral, não é para todos os gêneros de morte, não. Em alguns, em certos gêneros de morte, né? O suicida, ele paga realmente um preço caríssimo pela sua decisão. O preço é caro mesmo, é caríssimo mesmo, tá certo? Eu não queria estar na pele de nenhum deles por um segundo. Não é a escolha. Claro que é. A escolha de nascer numa família onde os pais já têm um gene de ter câncer, de ter... Já é uma família que já tem essa... A gente escolhe isso, vai... Isso não quer dizer nada. Que tem a tendência para ter doença, não quer dizer nada. Você pode ou não desenvolver doença. Se tem uma família onde o pai é alcoólatra, e tem 4 filhos homens, 3 são alcoólatras e 1 não, e daí? Como é que você explica isso? Eu já estou falando do gênero. E daí? O alcoolismo é uma doença. É uma tendência inclusive. É uma tendência inclusive. E se eu não me engano, está dentro da genética. E há estudos genéticos que dizem que há tendência maior para o alcoolismo em certas pessoas. Pessoas que têm a genética, se tomam banho, já fica... Exatamente. Eu conheci gente aqui na Santa Casa que ficou com um problema de cirrose
hepática grave com uma dose de pinga por dia, uma dose. Há pessoas que tomam 1 litro durante 20 anos vão ter cirrose depois de 20 anos. É ou não genético? Então, o fato de você ter encarnado numa família que tenha tendência para esta ou aquela doença, para esse ou aquele problema, não significa absolutamente nada. O que vai mudar para o espírito é a sua determinação, é a sua vontade, é o rumo que ele dá para a sua vida, para a sua encarnação. Ah, mas ninguém na minha família é espírita. É problema deles, pô. Não é problema meu. Ninguém na minha família aceita a ideia da reencarnação. Problema deles. Não tem nada com isso. Para mim é bom, um caminho que eu gosto, um caminho que me satisfaz intelectualmente, me satisfaz moralmente. E assim vale para qualquer coisa. Isso vale para qualquer coisa. Então vamos lá. Ficou clara essa questão da separação da alma e do corpo aqui? Eu gosto de bater um pouco nisso aqui, porque as pessoas, isso aqui é um assunto que há muito tabu, há muita, né? Nós, os ocidentais, vemos a morte como algo horroroso, tétrico, tenebroso, né? É pregado aqui de uma forma esquisita a morte, uma coisa ruim. Não é. Uma coisa boa. Uma coisa que nós devemos almejar. É muito bom para o espírito se ver fora do exílio, né? Voltar para reintegrar a pátria espiritual, voltar para a sua pátria. É muito bom isso. E não vai doer para ninguém, não. Pode ficar sossegado. Dói mais ficar nada. Dói mais o dia a dia, as falsidades, a hipocrisia, a miséria, a fome, a violência, dói muito mais. Vamos lá, 156, questão de número 156, pergunta de Kardec aos espíritos é a seguinte: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Pergunta interessante, né? O cara ainda tem vida orgânica, ou seja, ainda existe fluido que promove a vida, né? No corpo. Pode haver a separação completa, a separação entre o corpo e o espírito antes dessa sensação da vida? Se na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. É uma máquina. O corpo é uma máquina. Não é? Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma entrevista de um bate-papo assim, entre vários espíritas. Tinha 3 ou 4 ou 5 pessoas na mesa, e um falou assim: nossa, está sumindo tudo, está sumindo tudo, está sumindo tudo, desencarnou. Do ar, ao vivo. É no programa, a gente viu também. Ao vivo. Estou sumindo. Simplesmente está apagando tudo, está apagando tudo, está apagando tudo. Estou sumindo, ele falou. Está sumindo e tal. Interessante, isso é desencarne, gente. Isso é desencarne. A gente se apavora tanto com isso. E as pessoas que estão no TI lá? Como? As pessoas que estão no TI, que estão no celular, também. Pode estar separado ao mesmo tempo. Com certeza, pode estar separado ao mesmo tempo. O corpo, só a vida orgânica está sendo mantida. Não, aí a senhora está falando de estado vegetativo, né? É, mas, por exemplo, não tem mais consciência, não tem como. Sim. Só o coração e os órgãos. Mas a vida em estado vegetativo, se for por exemplo, uma prova para o espírito, ele vai ficar ligado, sim, durante 4, 5, 6, 7, 8 anos. Por isso que a eutanásia é condenável. Não necessariamente está separado. Por isso que a eutanásia é condenável. Eu sempre cito aqui para a turma um caso nos Estados Unidos de uma mãe de família, ela por causa de um acidente, ela ficou nessa situação, né? E a mãe dela visitava ela no hospital, mandaram desligar tudo e ela não desencarnou. Mandaram desligar tudo. Ela estava em vida vegetativa, funcionando através de aparelhos, e mandaram desligar. E ela não desencarnou, ficou lá deitada na cama. E a mãe todo dia visitava. Ô, fulana, bom dia e tal, olha, o seu filho tal, aconteceu isso e aquilo, seu marido aconteceu isso aqui. Contava toda a história do dia anterior para a filha naquele dia.
Isso se repetiu durante 6 anos. Se repetiu essa situação. Um dia a mãe chegou e falou, bom dia. Ela falou, bom dia, mãe. Ela acordou, foi levada para casa, contava a história de cada um, de tudo que tinha acontecido naqueles 6 anos. Passou o dia com a família e tal, no dia seguinte foi internada. Faleceu, morreu. Não é interessante? Ela não estava desligada, pelo contrário, o espírito estava ali consciente, o espírito consciente de tudo que estava ocorrendo. Não podia se manifestar. Veja, aí está a prova. Deve ser terrível. Eu gosto de falar, mas deve ser terrível. Deve ser uma coisa realmente terrível para o espírito, não poder se manifestar. Está sabendo de tudo, vendo tudo, não pode dizer um eu te amo, não pode dizer nada para ninguém, porque não tem. Deve ser muito ruim. Mas vamos lá. Questão de número 157, para nós encerrarmos. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma inspiração ou êxtase. Aspiração, desculpe. Ou êxtase, que lhe faz entrever um mundo para o qual regressa. Para o qual regressa, pergunta. Olha, tem mesmo, isso já é, eu não sei se vocês já viveram isso com parentes, com amigos, mas eu com meu sogro foi muito claro. Ele vivia pé lá, um pé aqui, ele via espírito, não sabia definir quem era, né? Chegou a ver a ex-esposa, né? A ex-esposa, falou dela, tudo. Eu falei, porque ele reclamou para mim, você tem que me levar para minha casa, eu não estou na minha casa. Não, seu Oswaldo, por quê? Ah, tem um monte de gente estranha aqui, mano. Manda eles embora. Eu falei, não posso, eles são boa gente. São bons, né? São alegres e tal. Quer dizer, ele já estava vivendo um pouco a vida espiritual e um pouco a vida material. Havia uma certa confusão. Olha a resposta dos espíritos aqui. A alma sente muitas vezes que se quebram os liames que aprende ao corpo. E então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se antes. Vê o futuro desenrolar-se antes. Desculpa, é que tem uma manchinha aqui. Deve ser alguma coisa que desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. E o que chama muito a atenção aqui, né? Ela parcialmente separada da matéria faz um esforço para romper mais rapidamente a ligação entre ela e o corpo, né? Diferentemente daquilo que a gente pode pensar, né? O cara quer ficar mais tempo na matéria, não quer morrer de jeito nenhum, né? Há espíritos que desencarnam assim, pedindo, né? Implorando para o médico que não quer desencarnar, né? E desencarna. E há outros que fazem esforços, né? Para se libertar mais rapidamente. Vamos anotar aqui a questão de número 158 com a data de hoje. Ô, Lu. Desculpe, filha, você escreveu aqui, eu acabei não vendo o que você escreveu. Ela disse assim, eu não vivo sem meus pais. Sinto uma ligação intensamente forte por vocês. Não por apego, mas por amor. É isso, tomara que seja amor mesmo, filha, que você não seja só apegada, viu? Questão de número 158, hoje é dia 20/5/19. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Ficou tudo claro aquilo que a gente conversou? Deixa eu aproveitar e perguntar para a Juliana, nossa querida Juliana Altigosa, para a dona Nádia e para a Natália. Vocês estão sabendo do curso Fundamentos que vai ser realizado aqui na casa? Está sabendo, Ju? Está sabendo? Tá. As inscrições são feitas aqui na casa, viu, Natália? E também pode ser feita pela internet também. E depois nós vamos fazer uma reunião entre todos os interessados. As inscrições vai até a próxima sexta-feira, até dia 31 de maio, para quem estiver interessado. Depois nós vamos fazer uma reunião com todos os interessados para saber qual o melhor dia
e hora para a gente realizar. Se for no final de semana, pode ser realizado durante o dia, não tem problema. Se não, se for durante a semana, vai ter que ser à noite. E seguido do curso Fundamentos do Espiritismo, vai ter um curso sobre mediunidade, tá bom? Está pedindo a todos aqueles que se interessem por isso, que a gente quer formar um grupo mediúnico aqui para 2 trabalhos que a gente precisa realizar, trabalhos mediúnicos que a gente precisa realizar na casa. Sim. Avisar que vai ter o santo. Sim, no próximo dia 6 de junho vai começar o Céu e Inferno, para aqueles que já fizeram o curso, o estudo do Livro dos Médiuns, e para aqueles que quiserem fazer como ouvintes, não tem problema, podem participar. A senhora ia perguntar alguma coisa? Pode sim. Pode sim. Fundamento? O Céu e Inferno? Fundamentos do Espiritismo, ele mesmo. É isso mesmo, pode sim. Pode, a senhora já tem algum conhecimento, a senhora fez o iniciante com a gente, a senhora já participou de algumas sextas-feiras, como participou da reunião pública e está participando do estudo do Livro do Espírito. Pode sim. Eu sei. Pode participar sim, e vale a pena. E depois, em seguida, vai ter provavelmente vai ser 2 horas de estudo. Olha, eu calculo que entre os 2 cursos, 1 ano e meio aproximadamente. 1 ano e meio aproximadamente. Tá? Vai ser mais rápido do que eu previa, porque a gente vai colocar os vídeos na internet, no nosso canal do YouTube, e vamos pedir para as pessoas assistirem, por exemplo, na primeira aula, vamos assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. Né? Essas aulas são ministradas pelo seu Milton Felipe. Então, vamos assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. Então, vocês assistem o vídeo 1 e o vídeo 2 em casa, né? Com calma, com tempo. Pode fazer isso no sábado, no domingo, com tempo, né? Tranquilamente. E quando vem para a aula, vem para assistir o vídeo e, se houver alguma dúvida, discutir alguma dúvida. Se não, a gente assiste o vídeo novamente, para-se em pontos estratégicos do vídeo, para explicar algum detalhe que houver, alguma coisa, se não, encerra-se a aula e acabou. Então, a gente pode, talvez, até, quem sabe, assistir um 3º vídeo, se isso for, assim, o pessoal estiver preparado para isso, a gente pode assistir o 3º vídeo sem prejuízo das informações, porque o seu Milton Felipe, ele... Vídeo de 30 minutos, aproximadamente, cada um. O seu Milton Felipe, a qualidade das informações é muito boa. Ele tem uma experiência muito grande. A linguagem dele é uma linguagem sucinta, mas carregada de muito boas informações. Então, é muito produtivo isso. Eu recomendo que vocês tragam folha de papel, lápis, se possível um caderno, façam as anotações em casa, que vocês, de alguma coisa que vocês não tenham entendido, façam anotações aqui, tiverem dúvidas, tirem suas dúvidas, porque é muito carregado de informação e muito bom. Vocês vão poder também, no YouTube, como os vídeos vão ficar lá postados, há possibilidade... Ficou legal? Entendi. Há possibilidade, existem programas que você baixa o vídeo do YouTube. Então, vocês podem baixar para os vossos computadores e assistir quando for necessário. No momento que vocês tiverem necessidade de rever o assunto, de revisar algum assunto, alguma coisa, vocês podem baixar. É facílimo de baixar o vídeo do YouTube. Então, recomendo que vocês façam. Eu já comecei hoje, inclusive, a preparar, fazer alguns testes aqui hoje, para preparar para a gente começar esse curso. E recomendo que vocês façam, que vai ser bastante interessante. Eu não entendi, Natália, o que você escreveu. Você escreveu não estava sobre isso. Não estava sabendo? Deve ser isso, né? Então, agora você já está, viu? Aproveite, viu, Natália? Como eu acabei de explicar para todos aqui, vai ser bastante... vai reunir bastante informação de qualidade, e isso embasa a gente não só para o curso em si, mas vai embasar a gente para o estudo da doutrina dos Espíritos, estudos de todos os outros livros da doutrina dos Espíritos.
Então vale a pena como conhecimento. Conhecimento é fundamental para quem estuda a ciência dos espíritos, é fundamental. Alguma dúvida a respeito disso que a gente estudou hoje? Alguma dúvida a respeito dos cursos? Alguma coisa? Ficou claro? Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade que tivemos essa noite em estudar as questões propostas pelo Livro dos Espíritos. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. Que assim seja.